de todos, daqueles que têm nos acompanhado aqui. Nós temos, nos domingos pela manhã, lido e estudado a carta ou o livro de Neemias, o profeta Neemias. E nesta manhã, nós chegamos no capítulo 8, a partir do verso número 9. E eu convido você, por favor, abra a Bíblia em Neemias, capítulo 8, e acompanhe comigo a leitura que farei a partir do verso número 9 de Neemias 8, e lerei até o verso número 12. Neemias, capítulo 8, eu lerei do verso número 9 até o verso número 12. Por favor, acompanhe o texto das Escrituras. Em Neemias, capítulo 8, a partir do verso 9, está escrito assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas fortes ou doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo e dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Queridos, este é o momento que no culto bíblico entendemos como o momento central, pelo fato de a Bíblia estar sendo lida e ensinada. E nós somos totalmente dependentes do Senhor para pregar, para entender e para praticar a palavra. E é por isso também que nós oramos, comumente o fazemos. Só mais uma postura de reconhecimento nosso de dependência do Senhor. Portanto, eu te convido a mais uma vez orar. E agora será um momento de intercessão por nós mesmos, a fim de que o Senhor nos ajude a compreender sua palavra. Senhor, eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui pequenos ante a grandeza do Senhor e da palavra do Senhor. Permite, Deus, que ao meditarmos nas Escrituras, sejamos edificados, tenhamos nossas vidas transformadas, e o nome do Senhor seja glorificado em nome do Cristo. Amém e amém. Queridos, um dos grandes desafios que temos para vivermos de forma honesta ante os momentos mais diversos da vida, considerando nossas ações e reações, sim, um dos maiores desafios é estarmos convictos e sermos honestos acerca da nossa motivação. O que nos move, o que nos sustenta, o que nos impulsiona, o que nos leva adiante. Qual é a nossa força para seguirmos no dia a dia? Esse texto, neste momento, há de nos ensinar algo extremamente precioso, a partir da palavra da verdade. Nós começamos já há algum tempo a estudar o livro de Neemias, e para aqueles que não nos acompanharam desde o início, eu vou fazer aqui um apanhado rápido do texto ou do livro até este momento. No capítulo 1 nós temos um cenário construído diante de Neemias, que escuta de Anani, seu irmão, as notícias acerca da cidade santa e dos moradores que lá estavam.
Ele ouve e enche o seu coração e sua mente com aquelas palavras, sabendo ele que a cidade estava destruída, um caos, uma vergonha, os muros estavam também na mesma situação, e o povo em grande miséria e desprezo. Era um cenário de vergonha, um cenário de dor, um cenário que machucou o coração do profeta. No mesmo capítulo, o texto diz que ele, ao ouvir aquelas palavras, assentou e chorou, disse Neemias: assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Mas o mesmo texto diz ele: e orei ao Senhor meu Deus. E no capítulo 1 nós temos o Senhor tratando o coração de Neemias e conduzindo acerca daquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele então, como copeiro do rei que o era, recebe do rei a oportunidade dada pelo Senhor de ir até a cidade santa para trabalhar ali, a fim de cumprir a vontade de Deus para a reconstrução dos muros, para a restauração do povo, para a mudança daquele contexto, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E a sequência da narrativa mostra que Neemias enfrenta muitos inimigos. O texto destaca dentre eles Sambalá, Tobias, os Asdoditas, os Amonitas, enfim, o texto vai descrevendo a maneira como Neemias foi lidando com as necessidades para a obra e também a forma como ele passou a lidar, ou sempre lidou, com os seus inimigos, o tempo inteiro, apresentando diante do Senhor os seus inimigos, focado na obra, motivado por Deus, deixando que os inimigos fossem tratados pelo Senhor. No capítulo número 6, nós temos o registro da obra sendo completa até a metade dos muros e os inimigos continuando a atuar, ao ponto de Neemias e aqueles que com ele estavam trabalharem e vigiarem. Dormiam e colocavam do lado a sua espada. Uns trabalhavam, outros vigiavam. E Neemias estrategicamente conduz o povo de maneira que aquilo que Deus queria que fosse feito se fizesse, e os inimigos fossem cada vez mais envergonhados. Quando chegamos na sequência, já no capítulo número 6, nós temos os muros construídos, os inimigos envergonhados, não se dão por vencidos, mas estão envergonhados, e o texto fala que eles ficaram envergonhados acerca do conceito de si mesmos, porque viram que foi a boa mão do Senhor que conduziu tudo quanto Neemias fizera até aquele momento. E no capítulo 7 nós vemos a estruturação do povo reunido diante daquele novo cenário. Chegamos no capítulo número 8, e semana passada nós vimos no capítulo 8 um momento ímpar na vida do povo. Do capítulo 8 até o capítulo número 10, nós temos o que eu considero, e a Bíblia nos apresenta assim, o momento mais importante dessa história, que é quando Deus age de forma específica, usando tudo que já fizeram na caminhada, mas agora para restaurar o povo espiritualmente, o povo que sofrera no cativeiro. Agora no capítulo 8 nós vemos esse povo aproximando-se de Esdras, sob ainda a liderança de Neemias que ali estava, mas o escriba abre a palavra de Deus diante deles, e de forma surpreendente, marcante, extremamente desafiadora, o texto sagrado diz que desde a alva até o meio-dia, o povo ficou ali atento, ouvindo as palavras que eram lidas da lei do Senhor. Tivemos na última semana lições extremamente preciosas para nós, acerca do valor das Escrituras, da nossa postura no culto a Deus, aprendendo com esses que aqui estavam. E aquele longo sermão, aquele longo ensino, de cerca de 6 horas, foi determinante para aquilo que Deus estava fazendo na vida do povo. Ouviram a palavra de Deus, a única capaz de mudar a vida do homem. E quando nós chegamos nesta parte do texto, nessa perícope compreendida do verso número 9 até o verso número 12, o que nós temos são os frutos da palavra.
na vida do povo. E eu quero, na verdade, eu chamo a sua atenção para esta porção, para que nós tiremos algumas lições dos frutos da palavra na vida do povo que se voltou para Deus através da palavra. E eu destaco aqui alguns pontos para nossa reflexão. O primeiro ponto dos frutos da palavra é pranto em alegria. Pranto em alegria. Por favor, volte os olhos para o texto sagrado. Eu vou reler o verso número 9. O texto destaca assim: Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, preste atenção, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Preste atenção, desde o início desse capítulo nós temos um registro. O texto fala do primeiro dia do 7º mês. É importante que nós nos lembramos aqui que tratava-se da festa das trombetas. Era mais um marco na vida do povo de Deus. Só uma semana antes o muro acabara de ser terminado. E agora a das festas mais importantes, ou a festa mais sagrada das Luas Novas, começava no último mês dos festivais religiosos naqueles dias. Entendamos que, tendo o povo ouvido as palavras da lei, eles começaram a chorar, cônscios de quem eles eram, olhando para a história deles, olhando inclusive para a rebeldia deles e para todo o sofrimento do cativeiro, e agora confrontados com a palavra de Deus, eles têm suas mentes e corações e a volição envolvidos pelo Espírito de Deus que agira através da palavra, e eles se entregam em pranto. Não era um choro, como dizemos, de lágrimas de crocodilo, era um choro de arrependimento. Era um povo consciente de que virara as costas para o seu Deus ao ouvirem as palavras que foram lidas, porções de Deuteronômio e outras partes da Torá. Este povo então começa a chorar pela consciência de que transgrediram a lei de Deus, e também estava ali diante dele as condições ou as consequências da postura que tiveram. Ficaram tão tomados, comovidos, tão impactados pela palavra de Deus, que começaram a chorar, sentindo a desgraça, a dor do pecado, agora confrontados pela palavra de Deus. Mas curiosamente, Neemias, nós temos aqui toda a liderança que ensinava o povo reunida, Neemias, Esdras e os levitas, aqueles que estavam à frente ensinando o povo. E esses que aqui estavam, desde o início do capítulo 8, focados no ensino das Escrituras, se voltam para dar a eles um outro caminho, porque aquela festa, aquele momento, era conhecido a festa das trombetas, rememorava o povo, ou lançava luz sobre a obra de redenção do Senhor, lançava luz sobre o dia do perdão, aponta para a remissão ou para a redenção que Deus prometera ao seu povo. Aquela festa que deveria ser celebrada, deveria também fazer o povo pensar no livramento de Deus das consequências finais do pecado. Era um tempo de celebração. Percebam, estavam conscientes e arrependidos, chorando, sinceramente chorando, mas a palavra de Deus frutifica na vida do povo, quando os líderes que ensinavam a palavra diz para eles o seguinte: olha, é necessário ter o reconhecimento da condição, mas hoje é dia de festa. O texto diz que eles são convocados a transformar o pranto em alegria, pela consciência que tinham, e que agora receberam mais uma vez, que o Senhor é Deus perdoador. Aleluia! O pranto pela consciência da limitação, da desgraça, da depravação, da rebeldia, deveria ser transformado
e alegria. Não porque tudo aquilo havia passado como um virar de uma página, mas pela consciência que aquele momento histórico deveria trazer a eles que o perdão de Deus é verdadeiro e que a restauração da condição do povo é real, porque Deus disse que faria e Deus cumpria a sua palavra, restaurando o seu povo. Meus queridos, o pranto pela consciência da nossa condição diante de Deus, ou o arrependimento faz-se necessário. E é importante nós nos lembrarmos que arrependimento atinge três áreas das nossas vidas, ou seja, a totalidade do nosso ser. Atinge o nosso intelecto. Nós somos conscientizados, nós entendemos a nossa condição. Atinge também o nosso emocional, quando nós sentimos a dor, quando nós muitas vezes somos quebrantados pela consciência de quem nós nos tornamos por causa do pecado e pelas consequências dele. Atinge também a nossa volição, quando nos leva a atitudes diferentes, contrárias àquelas quando dominados pelo pecado. E o povo que tinha essa consciência, ele entende que por causa da ação de Deus na história, agora esse pranto deveria ser deixado naquele momento, confiados que o Senhor os perdoara e deveriam se alegrar. Eu convido você, na manhã de hoje, a voltar sua mente e coração para a consciência, para a grandeza, para a excelência da obra de Deus em Cristo Jesus, para o perdão dos nossos pecados. Não era tempo de choro, aquele dia não, aquele momento não. Agora era tempo de alegria pelo perdão que Deus dava ao seu povo. Meus queridos, a nossa maior tristeza, a maior desgraça da nossa história é o pecado, que como consequência nos afasta de Deus, da criação, nos afasta uns dos outros, nos lança no inferno. Mas a nossa maior alegria e o motivo de transformarmos o pranto em alegria é sabermos que em Cristo Jesus nós deixamos da condição de filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo, para termos sido feitos filhos de Deus, salvos em Cristo para as boas obras, feitura dele, salvos pela graça. E isso deve encher os nossos lábios de alegria, para celebrarmos aquilo que Deus fez na nossa história. E era esta a orientação do povo. O pranto, naquele momento, deveria dar lugar à alegria, por causa do perdão dos pecados que o Senhor concedia ao seu povo. Pensando nos frutos da palavra, nós vemos pranto em alegria. Mas tem um segundo ponto de reflexão, que é lamento em festa. Lamento em festa. Por favor, observe o texto. Disse mais, o verso número 10. Acompanhe essa leitura. Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E o verso 11 enfatiza os levitas dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Prestem atenção comigo. Se no primeiro momento as escrituras, ou a ação das escrituras na vida do povo transforma o pranto em alegria, agora, nesse segundo momento, nós vemos que ela transforma o lamento em festa. Não estejais contristados, não é tempo de choro. Mais uma vez o texto ensina, e eles falam que eles deveriam fazer uma festa, tempo de celebração. Mas por favor, atente para o texto, porque o texto diz o que deveriam fazer
como deveriam fazer e por que deveriam fazer festa. O lamento que deveria dar lugar à festa precisava estar embasado e sustentado pela própria palavra. E percebam que o texto diz que o que deveriam fazer. Ele diz: ide, comei carnes gordas e bebei bebida doce. Esses elementos aqui citados, que eram comuns nas celebrações daqueles dias, era exatamente para dizer ao povo o seguinte: em vez de vocês estarem prostrados, rendidos, chorando, lamentando, murmurando essa condição de vocês, façam o contrário, totalmente o contrário. Agora preparem comidas gordas, façam um bom churrasco, sirvam bebidas doces. Esse era um símbolo de festa, símbolo de alegria. O que deveriam fazer na festa? Deveriam se dar aquilo que simbolizava a alegria nas festas. O que fazer? Como fazer? Agora preste atenção, porque é belíssimo isso no texto. Eles deveriam se reunir para comer, para beber, para festejarem a rendição, a alegria, aquilo que Deus fizera na sua história. Mas como fazer? O texto diz: deveriam fazer para si, mas coloca: enviai porções aos que não têm nada preparado. Aquele era um momento de festa, mas era um momento de estar atento à oportunidade de evidenciar a consciência e a gratidão pelo amor de Deus, também amando o próximo. Deveriam fazer festa e juntar comida, mas deveriam ser fraternos, deveriam cuidar uns dos outros. Não poderiam, como aconteceu numa outra igreja lá no Novo Testamento, a de Corinto, eles não poderiam, uma vez que estavam fazendo festa por causa da obra do Senhor, não poderiam egoisticamente, pecaminosamente se esquecer daqueles que não tinham. Deveriam festejar juntos, deveriam cuidar uns dos outros, deveriam ser zelosos com aqueles que, todos que ali estavam. Percebam, queridos, que a festa a ser celebrada no Senhor, de fato é alegria, é comida, é sustância, como diz um pastorzão que eu admiro por aí. Mas é uma festa também que é sensível à essência de Deus, ao seu amor, que percebe os que não têm nada, e que divide, e que fraternalmente comungam na presença do Senhor. O que fazer, como fazer e por que fazer. Olha que belíssimo no texto. O texto diz aí no final do verso número 10: portanto, não vos entristeçais. Ele explica o porquê. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que o texto está chamando aqueles ali a entenderem e a pensarem, que aquilo que estavam sentindo e que deveriam celebrar, era resultado da comunhão com Deus, da reaproximação do Senhor, da plenitude, da consciência, da provisão de Deus em sua graça, em resgatar o seu povo. A alegria que o texto apresenta aqui fala de um lugar de segurança, refúgio, proteção, fala da comunhão com Deus, fala da reconciliação com Deus, fala da vida do Senhor, da obra dele, de terem experimentado a ação do Espírito de Deus em suas mentes e em seus corações, proporcionando-lhes paz com Deus. Esta alegria não é um discurso desprovido de sensatez, não é uma palavra de alguém que promete que coisas vão acontecer por causa do Cristo. Não, é a consciência de que fomos reconciliados com Deus, e a sua presença em nós, a habitação que temos nele por causa da graça. Isso é o que nos motiva, isso é que nos impulsiona, é isso que deveria impulsionar esses que aqui estavam a festejarem na presença do Senhor.
O lamento deveria ser transformado em festa, nos moldes que a Escritura apresenta, com amor ao próximo e sob a consciência que a celebração tem um foco em Deus, na sua obra e no presente de sermos reconciliados com Ele. Dos frutos da palavra, temos alegria ou pranto em alegria. Temos lamento em festa. E ainda temos teoria em prática. Por favor, bote os olhos para o texto sagrado. Leremos novamente o último verso dessa porção. Diante disso, o texto diz assim: então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Esse é um dia memorável. Aqueles que ensinavam, focados na fidelidade ao ensino das Escrituras, chamaram a atenção do povo para que eles entendessem a grandeza daquele dia. Não era tempo de pranto, não era tempo de lamento, era tempo de alegria, tempo de festa. E agora o povo, impactado por isso também, eles que entenderam a teoria, a verdade, agora transpõem isso para a prática. Porque o texto diz que então é conclusivo isso aqui, tendo ouvido, tendo entendido. O texto diz que eles então foram comer e beber, foram fazer festa, foram fazer um bom churrasco. Como eu gosto de um churrasco, por favor, façam e me convide. Foram beber bebidas doces, foram celebrar o símbolo da alegria tão forte naqueles dias, e o texto ainda faz questão de registrar, eles se regozijaram grandemente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o foco disso aqui não está naquilo que eles fizeram primariamente, mas está em por que fizeram isso, foram para a prática, foram para a festa na prática, porque entenderam aquilo que lhes fora ensinado na palavra de Deus. Queridos, nós precisamos voltar os olhos para as Escrituras para entendermos a palavra de Deus, porque quando entendemos as palavras de Deus, a palavra de Deus, nós identificamos de fato quem nós somos, nossa condição. Isso é motivo de choro, de lamento, é motivo de arrependimento. Mas quando nós continuamos focados na palavra, nós somos envolvidos com a graça de Deus, com a obra redentora do Cristo, que muda a nossa condição e que nos dá possibilidade, verdade, em transformar o pranto em alegria, o lamento em festa. Mas é uma festa pautada nos méritos do próprio Cristo, é de um povo consciente que celebra, não para satisfazer a carne simplesmente, não para ter prazer simplesmente, mas como uma forma de reconhecimento do Deus e da obra de Deus, como uma forma de celebração e de culto a Deus, como uma forma de expressar esse amor, inclusive amando o próximo. Na manhã desse domingo eu quero encorajar você à celebração, à alegria, à festa, à prática da palavra. Eu encorajo você a que nos debrucemos cada vez mais para conhecer o que a Bíblia diz, para que encontremos nela base, motivação verdadeira, força para vivermos a vida em alegria. Esses tempos em que estamos passando agora, com essa pandemia, esse tempo tem sido muito difícil, muito doloroso, muito triste, pelas questões de ordem física, os quadros de saúde, de debilidade de muito, até de mortes de tantos milhares, mas também pelas consequências sociais, relacionamentos difíceis, truncados, muitos perdidos, e o que dizer do desastre econômico, tantos males que nos vêm. E aí talvez muitos definam por ser impossível alegrar. Por ver essas coisas, eu também concordo. Mas o texto diz, e os ensinadores da lei
falam com o povo que a alegria do Senhor é a vossa força. Ele está dizendo que há possibilidade de contentamento, de paz, pela suficiência que temos em Cristo. E aí é possível celebrar. Não indiferente à situação da vida, nem do tempo presente, mas pela presença do Espírito de Deus em nós, que nos sustenta, nos renova, nos anima, nos leva adiante e nos capacita a viver uma vida debaixo da graça dele, aguardando a ação do Senhor aqui hoje na história, mas também aquele grande dia em que o Cristo vencedor há de voltar para buscar a igreja e viveremos a eterna presença do Senhor, a alegria, o contentamento na sua grandeza, porque estaremos eternamente com o nosso Senhor e o nosso Salvador. Olha, se você está aqui nos acompanhando nessa manhã e ainda não tem essa convicção na sua alma, se você ainda não tem essa alegria, mesmo em tempos difíceis, hoje é dia de salvação. O Senhor te convoca a render o seu coração, a como o povo no primeiro momento, reconhecer a sua condição, porque um homem sem Cristo, sem a presença do Espírito em si, é um homem desgraçado, perdido. Mas Cristo nos amou e nos salvou. E eu convoco você, se ouviu a palavra do Senhor, se o Espírito de Deus trabalha em sua mente e coração, renda-se com os lábios, confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e viva a vida de celebração por causa dele, para ele e para a glória dele. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos orar? Nós vamos agradecer a Deus por sua palavra, e nós vamos também clamar ao Senhor que sua alegria seja verdadeira em nós, e clamaremos mais uma vez que o Senhor nos livre, que o Senhor dê fim a esse mal que tem tanto nos assolado da pandemia do coronavírus. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos celebrar a Deus por sua palavra e clamar que Ele mesmo nos sustente. Senhor,